A pedidos, hoje a gente vai entender como traduzir os códigos das subculturas como o grunge e o gótico para o nosso climinha tropical. O objetivo aqui é entender os fundamentos dessas estéticas e perceber como dá para traduzir isso para o nosso dia a dia sem sofrimento. E eu não estou trazendo esse vídeo com o intuito de esvaziar ou resumir tudo em estética. Eu quero dar ferramentas para quem de fato se identifica, se inspira, se influencia por essa galera, seja na música ou na literatura. É para sustentar quem você é sem entrar em combustão. Então vem comigo. Prazer, eu sou Paula Cássia, sou personal stylist e aqui eu falo sobre moda, consumo e cultura. E agora sim, vamos para o que importa. O interessante é perceber que se a gente foca só na cor, acaba esquecendo das fibras e dos modelos das roupas. Eu sei que o preto é a base para quase tudo que envolve esses universos, mas o que dita o conforto nesse caso para a gente é a fibra, se ela é natural, artificial ou sintética. E muitas vezes também a trama da peça, que tem relação direta com a densidade do tecido. O negócio aqui é fugir do poliéster e focar em fibras que respiram. Aí vai ter o algodão, o linho, a viscose, o liocel, a seda. Outro ponto-chave também é observar a gramatura. Um linho mais rústico ou uma gaze de algodão permitem que o ar circule, mesmo se a peça cobrir a maior parte do nosso corpo. Já uma camiseta de algodão com a gramatura muito alta, ela vai ser mais grossa e encorpada, então vai esquentar muito mais do que uma de algodão fino. Isso daí a gente percebe, ó, no toque. No fim, tem que olhar a etiqueta, aprender a ler aqueles símbolos e entender sobre tecidos, tá bom? O modelo também é um ponto de extrema importância pra gente. Se a gente pensa em amplitude com leveza, recortes estratégicos, decotes profundos e regatas com a cava bem grande, a gente cria janelas de ventilação. Então é para manter o visual impactante e longo, desde que o ar consiga circular por aqui. Por mais que o grunge esteja sempre associado às camisas de flanela e aos jeans, com muita razão, tem muita informação que a gente pode extrair dali. O movimento nasce como reflexo direto do descontentamento da juventude lá no noroeste dos Estados Unidos, mais precisamente em Seattle, né, que é o foco ali do movimento. Era uma galera que estava lidando com desemprego, com a falta de dinheiro e que sentia um abismo entre a realidade deles e aquele luxo corporativo todo plastificado dos anos 80. Então, o consumo de brechó não era só escolha estética, era o que a situação econômica permitia. Então, eles acabavam comprando roupas utilitárias de segunda mão que eram feitas para durar. Esse visual cru e mais largado pertencia a quem não tinha por que se arrumar para um sistema que não oferecia absolutamente nada em troca. Só que o grunge acabou de se desdobrando em algo muito maior, por mais que esse nunca tenha sido o objetivo. Então eu pensei em trazer de exemplo o casal mais conhecido da cena para a gente ver isso na prática. Kurt Cobain, por exemplo, nessas fotos está usando cor, mistura texturas, muita listra, e ele trazia elementos que tiravam o visual dele do esperado para um cara naquela época. Como os óculos arredondados de armação mais grossa, né, normalmente são vistos num guarda-roupa feminino, e ele tinha de várias cores, as camisas acetinadas que lembravam também pijamas femininos. E o que que dá para captar daqui? Repetição dos mesmos códigos e das mesmas peças. Tem uma calça que se repete em pelo menos 3 looks aqui. O All Star, que é um clássico da época, ele usava demais também. Repara aqui comigo que existe uma desconexão que de maneira muito genuína faz sentido. Ele carregava um desdém pelas regras sociais que transparecia na roupa e com o passar do tempo o jeito de se vestir dele virou um posicionamento também. Então, quando Kurt subia no palco de vestido floral ou de casaco de animal print, era principalmente para peitar o ambiente machista e homofóbico do cenário na época. Ele falava abertamente sobre isso, então em algumas ocasiões o visual dele vinha muito para confrontar mesmo. No mesmo momento, o Kinderhor, estética que nasceu com a Cat Bieland, da Babes in Toyland e outras mulheres que acabaram liderando a cena Riot Girl, foi popularizada mesmo pela Courtney Love, né, que foi quem acabou chegando no mainstream. O negócio aqui era ironia. Elas pegavam elementos que são associados muito à infantilidade e feminilidade, sei lá, como os vestidos delicados, as golas Peter Pan, e elas acabavam subvertendo toda essa delicadeza e inocência com meia calça rasgada, batom vermelho borrado, sutiã à mostra, animal print. Era uma construção de visual que satirizava as expectativas de como uma mulher deveria se comportar, justamente para questionar como a sexualidade feminina é julgada e consumida. Então elas usavam o look para desafiar a dominação masculina no rock. Kinderhor permitia que elas subissem ao palco embebidas de ultrafeminilidade para gritar letras tão intensas quanto que elas estavam sentindo. O grunge flerta muito com o minimalismo que dominou os anos 90. Só que não é esse minimalismo polido, bege, que a gente conhece hoje em dia. Era um minimalismo pesado. Ele era quase sujinho, focado nas silhuetas secas, como a gente acabava vendo nos looks da Winona Ryder e da Drew Barrymore. E aqui é interessante observar que a maquiagem delas e o cabelo acompanha super esse visual, essa estética. Agora a gente vai para um ponto que interessa mesmo a vocês.
Vamos pensar em peças-chave para o calor. A jardineira jeans, que pode vir em calça, bermuda, saia, é o resumo desse visual utilitário e era um item gigante no guarda-roupa dos anos 90. Uma peça única que entrega vivência e que você pode usar só, sei lá, com um top por baixo para deixar o corpo respirar. A segunda é o slip dress. Ele carrega toda aquela aura do Kinderhor, mas de um jeito muito mais minimalista e, dependendo da cor, menos doce, menos infantil. É o máximo de estilo com o mínimo de tecido. E aí ele vai ganhar o peso do grunge quando você amarrar, sei lá, com uma sandália de salto tratorado, uns acessórios pesados no pescoço, no punho, enfim, e com a maquiagem em seu cabelo também. E ó, para os caras que estão aqui me acompanhando, o grunge é muito bom para experimentar. Se os looks do Kurt são mais intuitivos, se a leitura é um pouquinho mais difícil e complicada de você acessar agora, os do Johnny Depp nessa mesma época são absurdos. Ele sempre ousou, mas ele mantinha as cores neutras e usava muito básico, sabe? Regata branca, camiseta podrinha, muito jeans estonado com preto, enfim. Mas ele adicionava pontos de interesse, com brincos, anéis, pulseiras e diferentes chapéus. No calor, são os acessórios que vão substituir a jaqueta na hora de dar o tom do look. E não é porque você está se inspirando em algo que passou que a sua leitura precisa ser literal daquilo ali. Tem isso sempre em mente. Se você quer couro, mas a jaqueta está obviamente fora de cogitação, por que não usar uma bolsa, uma pochete que seja? Abre a cabeça para isso também. O segredo aqui é o equilíbrio, extrair os desgastes e o jeans com muito menos camadas e se aproveitar sempre dos acessórios. Se quiser usar o xadrez, que ele venha nas bermudas, nos vestidos leves, nas blusas com recortes e texturas diferentes, mas não numa flanela pesada, não para ser usado sempre como uma terceira peça. No fim, o grunge tropical, ele não tem manual. Foi um movimento que nasceu no improviso e é nesse lugar que a gente encontra a nossa autonomia e o nosso jeito de traduzir para cá. Se no grunge o acabamento é mais solto ou propositalmente inexistente, o gótico já é muito mais cuidadoso e estético. Ele nasce ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, bebendo direto da fonte do pós-punk. Então a gente tem dois polos aqui. Enquanto o punk lá no início gritava sobre os descontentamentos, o gótico com as bandas como Bauhaus e The Cure, musicalmente falando pelo menos, dava um gritinho interno, sabe? Sussurrava de maneira misteriosa. E é nessa fase, entre letras sobre melancolia e conflitos internos, que ele vira uma identidade completa. Visualmente falando, o gótico abre um universo de possibilidades pra gente. Justamente porque ele bebe da fonte da literatura gótica do século XVIII e XIX, do cinema expressionista alemão, dos filmes de vampiro da época, e ele estava acontecendo justamente nos anos 80, que é uma fase que as coisas são muito características. Então existe muita referência diferente. E aí ele vai desde as rendas ao veludo, dos spikes aos crucifixos escorrentes, e ele também acaba chegando no blazer de ombreiras. Fato é que tudo aqui se encontra em um lugar comum: a teatralidade. Impacto visual, atmosfera sombria, drama e movimento. Ao longo do tempo, a gente acompanhou diferentes versões atualizadas. Nos anos 2000, por exemplo, a Emily acabou trazendo uma releitura do gótico muito mais urbana. Ela usava os corsets por cima das t-shirts, muito jeans, cinto com ilhóis, e é um jeito de trazer esse drama para o dia a dia. Existe também a junção do gótico com o coquette, que resulta em vestidos curtos, de golas grandes, mangas bufantes, mantendo peso no preto e em sapatos com mais presença. Mas como sustentar isso no Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar. O segredo é a substituição estratégica. Para o trabalho, o gótico corporativo é super possível. Se você for para a alfaiataria preta, procura por peças com detalhes que fujam do tradicional. Uma golinha mais pontuda, sabe? Ou então, se você já tiver essas peças tradicionais, tenta levar para fazer um bordado, botar algum bottom, algum pingente que dê o tom, que dê a sua cara. Dá também para trocar o blazer por um colete estruturado ou uma blusa simétrica. Use sempre acessórios com presença, cintos marcantes com correntes, fivelas enormes, ilhóis e sapatos tratorados para marcar uma identidade sem precisar daquelas camadas de veludo. E aqui eu queria abrir um parênteses para, toda vez que eu falo sapatos pesados ou tratorados, a gente imagina um mesmo visual bruto. Mas no caso do guarda-roupa feminino, por exemplo, sei lá, o escarpin, que ele é pontiagudo, se a gente usar ferragens muito grandes nesses sapatos, amarrações, tudo isso vai acabar ajudando a gente a chegar no lugar que a gente tá querendo, sabe, de imagem, de peso visual. E no caso dos caras, olha pro guarda-roupa feminino. Pega umas ideias emprestadas dali. Lembra que apesar de existir leitura social, roupa não tem gênero e acessório também não. Se a sua ideia ainda é usar tudo preto, pense em construir silhuetas diferentes, em misturar texturas. Então, se a sua calça é reta, usa com uma camisa mais ampla. Realmente traz um volume pra cá. Abraça o drama do gótico. Considere vestir cintura alta e usar bolsas maiores ou mais acessórios também. E por fim,
A paleta de ninguém precisa ser restrita ao preto. Dá para transitar pelo cinza chumbo, vinho, um roxo profundo, um verde também muito profundo, fica incrível pro visual. E o conceito fecha no jogo de contraste e na força, que pode ser tanto todo escuro ou até todo claro. Gótico todo de branco, por sinal, é icônico. Aí aqui a gente vai deixar o peso concentrado exclusivamente nos acessórios, cabelo, maquiagem. Eu vou deixar uma sugestão aqui como quem não quer nada, tá? Se você quer usar um look visualmente pesado, testa ele com uma bolsa de palha bem grandona. Ou se você sente muito calor nos pés, mas não liga de se encher de acessórios, arremata aí com uma havaiana. Já pensou em de fato trazer o Brasil e misturar na sua referência? Dá para usar um vestido de renda renascença com sandália preta tartorada e vários cintos. É justamente aí que o estilo acontece, no choque entre a referência lá de fora e no nosso jeitinho tropical, que a gente cria algo novo, autêntico e principalmente suportável. A maior ferramenta de estilo que a gente tem é a nossa capacidade de adaptação. Então dá para encarar isso como um processo de experimentação do seu estilo. Então tenta não se prender a nenhuma regra. Lembra que essa galera lá atrás rompeu com um monte de padrões e expectativas justamente para se expressar, baseado no contexto deles e no que eles estavam sentindo. Então pega essa essência rebelde, sombria ou desconectada e faz ela funcionar aqui com 40 graus na sombra. Eu espero que esse papo tenha te dado um respiro e trazido novas ideias. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que toda quinta-feira eu tô aqui para trazer vídeo novo. Até!